O lamento de Deus. Olá, seja bem-vindo ao estudo das Escrituras. Estamos indo para a reta final e hoje vamos concluir o livro do profeta Oséias. O Senhor está se dirigindo a Israel através do profeta Oséias e comparando Israel a uma videira viçosa. Deus diz que Israel já foi uma videira viçosa e quanto mais ela ia ficando viçosa, ia ganhando notoriedade, mais altares ela erguia a outros deuses. É sobre o ego, a arrogância, a ambição que foi tomando conta do povo de Deus. Deus então entra em um lamento. É possível Deus lamentar? Sim, Deus lamenta-se do pecado do seu povo. Deus é amor. É justiça, é misericórdia. Ele não deixa de punir, de castigar, mas também não deixa de sentir por estar punindo o seu povo. Sobretudo porque ele sabe o quanto que o povo dele precisa dele. Então entenda que o lamento de Deus em todo o tempo, não só no contexto aqui do povo de Israel, mas até os dias de hoje, em todo o tempo, o lamento de Deus, quando o homem se perde, quando ele peca contra Deus, quando ele sai da presença do Senhor, quando ele sai de debaixo das mãos do Senhor e ganha autonomia. O grande lamento de Deus não é porque ele precise ser adorado, não é porque ele precisa do homem, mas é porque o homem precisa dele. E ele sabe que sem ele o homem vai para a miséria, para a desgraça, para a morte. Deus sabe o plano dele, sabe o que espera o homem lá na frente. Ele sabe como será o fim dos tempos. Ele sabe que o homem precisa dele. Então a dor e o lamento do Senhor é porque o seu povo se perdeu, se distanciou dele. E ele agora tem que puni-lo e sabe o quanto o homem não suporta a ira de Deus. O homem perece diante da ira de Deus e é por isso que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Mas Deus está lamentando pelo povo de Efraim. Estamos falando sobre o reino do norte. Deus falou primeiro sobre Israel e no texto de hoje, na conclusão do livro de Oséias, Deus vai falar muitas vezes acerca de Israel, fazendo analogias, lembrando, voltando no tempo, falando desde Jacó, desde a briga que houve no ventre da mãe de Jacó, entre os irmãos. Deus traz todo esse contexto, vai lembrando ao seu povo quem é Deus, que ele esteve com eles desde sempre. Desde o início, Deus chama Israel de menino, diz que cuidou deles desde que eles eram meninos. Quando Israel era menino, eu os amei e os chamei do Egito, diz o Senhor. Mas ele também diz com pesar, quanto mais eu os chamava, mais eles se afastavam de mim. Sacrificavam aos Balaíns e queimavam incenso às imagens esculpidas. Se formos fazer uma analogia, um comparativo com o que vivemos hoje, aplicar isso às nossas vidas, é para isso que a palavra de Deus está aqui, para acender uma luz no nosso entendimento. Nós devemos aplicar aquilo que aprendemos às nossas vidas. É como no tempo de hoje Deus dizer para você que Ele criou, que Ele chamou, que Ele deu vida, deu existência e te ama desde sempre. Mas quanto mais Ele fecha o cerco, quanto mais Ele aperta e te chama para perto dele, diante de provações, de testes, de tempestades, de várias situações que a vida nos traz, nos apresenta, quanto mais Deus está fazendo, permitindo tudo isso acontecer para te chamar para perto dele, mais você se distancia, mais você vai buscar resposta, ajuda em outras fontes, em outros deuses, em outros ídolos, mesmo você não os enxergando como deuses, como ídolos. Aquilo que toma o lugar de Deus em seu coração se torna um ídolo, se torna um Deus. Se a sua busca, se a sua fonte, se o socorro onde você vai buscar não é em Deus, então Deus não é o Senhor da sua vida. Tudo o que você vai buscar socorro, vai correr para Ele antes de ir para Deus. Esse é o seu Deus, ali está o seu coração. E é este o lamento de Deus, que Ele ama Israel desde que era menino, e quanto mais chama para perto dele, mais eles se distanciam. E veja esse profundo lamento do Senhor acerca de Efraim. Porém eu ensinei Efraim a andar.
Eu o carreguei nos braços, mas eles não entendiam que era eu quem os curava. O Senhor está dizendo que ensinou, é como um pai que ensinou o filho, que ensinou a andar, que tomou nos seus braços, que deu toda a orientação, toda a educação. E quando esse pai corrige o filho que se perde ali no caminho, esse filho espana. Ele vai para outra direção porque ele não entende que o pai estava tratando, ensinando. Deus estava os curando e eles não entendiam que o tempo todo era o Senhor. Deus fala que os atraiu com laços de amor humano, que tirou o jugo do pescoço deles. E com lamento ele diz que eles não voltarão mais para o Egito, de onde eles saíram, de onde o Senhor os tirou, mas eles ficarão cativos pela Assíria. Porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Embora clamem pelo Altíssimo, nenhum deles os exalta. Veja o que o Senhor está dizendo. O meu povo é inclinado a se afastar de mim. E embora eles clamem ao Altíssimo, nenhum deles o exalta. É sobre uma relação de interesse. Eles clamam porque precisam, mas não exaltam, não glorificam, não santificam o nome do Senhor, não reconhecem que Ele é o único Deus verdadeiro, o único digno de louvor e de adoração. E quantas vezes fazemos isso? Mas Deus está oscilando aqui nesse texto entre mostrar a sua ira, a sua fúria, entre executar a sua justiça e ao mesmo tempo mostrar por seu povo que ele está fazendo isso com o seu coração dolorido, porque ele ama o seu povo e sabe que eles precisam dele. Então veja o lamento de Deus mais uma vez. Como te abandonaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como te faria como Admá ou como Zeboim? O meu coração se comove. As minhas compaixões despertam todas de uma vez. O Senhor está se perguntando e falando para o seu povo como numa declaração de amor. Como Efraim, como Israel, eu vou fazer isso com vocês. Como é que eu vou fazer com vocês o mesmo que eu fiz com as cidades de Sodoma e Gomorra? Essas cidades citadas no texto são cidades dentro do contexto de Sodoma e Gomorra que o Senhor destruiu completamente. Então ele se pergunta e fala para o seu povo, como eu vou fazer isso com vocês? As minhas compaixões se movem todas dentro de mim. Veja o tamanho deste amor. Este amor é para você. Continua vivendo, continua existindo. Deus é amor. O tempo todo Ele é amor, Ele sempre será amor. Mas Ele sempre será justiça. Então, apesar deste mover do Senhor, dessa comoção do Senhor, Ele executou a justiça sobre o seu povo. Apesar dele ter dito no verso seguinte, não executarei a minha ira, não voltarei para destruir Efraim, porque eu sou Deus e não homem. Eu sou o santo no meio de ti, e não chegarei com ira. O que Deus está dizendo aqui é que ele não vai derramar sua ira, como ele fez com Sodoma e Gomorra e destruiu completamente. Mas ainda assim a sua justiça será executada. O seu povo vai sofrer, serão cativos, ficarão anos sofrendo, mas haverá um remanescente. Deus já havia prometido e cumpriu a promessa de que o seu povo se multiplicaria muito, 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 mesmo estando no cativeiro. Então o Senhor segue dizendo sobre o que aquele povo fez, as alianças que fizeram, alianças políticas, as idolatrias. Mas continua chamando o seu povo ao arrependimento. Deus sempre dá ao povo a chance, a oportunidade de se arrependerem. E diz que quando eles se arrependerem, o Senhor os abençoará. Não é desejo de Deus castigar o seu povo. Não é desejo de Deus ver o seu povo morrer, se perder. É desejo de Deus abençoar o seu povo. E por isso ele promove tantas e tantas oportunidades. É a longanimidade e a misericórdia de Deus em ação. O Senhor lembra o seu povo quantas vezes ele levantou profetas, quantos profetas se multiplicaram para levar o povo a pensar, ao arrependimento, mas eles não ouviram a voz de Deus.
E então, no encerramento, na conclusão do livro, depois de Deus relatar e lembrar aquele povo os seus malfeitos e dizer o que ele faria se esse povo se arrependesse, mostrando o poder e a soberania dele, do que ele era capaz de fazer, os reis que ele despedaçaria para proteger o seu povo, o Senhor traz ainda uma promessa de tanto conforto: curarei a sua infidelidade e os amarei espontaneamente, porque a minha ira se apartou deles. Serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio e lançará suas raízes como o Líbano. Seus ramos se estenderão, serão formosos, e aí Deus vai falando as bênçãos que serão derramadas sobre o seu povo. Mas veja, um destaque aqui para a infidelidade apontada como doença, como enfermidade. Deus disse: eu os curarei da sua infidelidade. E por que a infidelidade é apontada aqui como uma doença? Porque é um pecado. E o pecado é uma doença, é uma chaga. A doença, que é o pecado, leva à morte. Davi disse que o seu pecado envelheceram os seus ossos. O pecado corrói, mata, destrói. Por isso Deus diz que curaria o seu povo da sua infidelidade e seria ele próprio o orvalho sobre Israel. O orvalho que faz renascer, que faz florescer. Ele não enviaria um orvalho, ele próprio seria o orvalho sobre o seu povo. Essa é a promessa de Deus, mesmo diante de tanta rebeldia. E ele próprio pergunta quem é o sábio para entender essas coisas. Não há como explicar a mente do Senhor, não há como compreender a profundidade do amor do Senhor. Um amor que é capaz de corrigir e ainda assim amar. Um amor que na correção traz cura, traz libertação. Um amor que na correção faz florescer, faz nascer um novo tempo, traz esperança, traz fruto. Um amor que se move de íntima compaixão por um povo que é rebelde, que é desobediente, que o culpa. Este Deus ama o seu povo com um zelo tão especial, porque sabe que sem ele nós perecemos. E é assim que concluímos o livro do profeta Oséias. Amanhã estudaremos o livro do profeta Joel. Livro de Salmos. Concluindo os Salmos 146, o salmista está falando da fragilidade humana. O conselho dele é: não confie em príncipes, nos filhos dos homens, porque neles não há salvação. Quando lhes sai o espírito, eles voltam ao pó, e nesse mesmo dia cessam todos os seus planos. O salmista está falando sobre o homem ser limitado, perecível, os planos dele morrem junto com eles. Mas bem-aventurado é aquele que tem o Deus de Jacó, diz o salmista. Esse é eterno. A esperança daquele que tem o Deus de Jacó está no Senhor, que fez os céus e a terra, e então ele fala sobre o poder e a soberania do Senhor. O Senhor liberta os encarcerados e somente Ele pode fazer isso. Somente Ele liberta almas aprisionadas no pecado. O Senhor reinará para sempre, ó Sião. Por isso ele diz primeiro: não confie no homem, porque ele perece, mas o Senhor reinará para sempre. O teu Deus reinará por todas as gerações. Aleluia! É assim que encerra-se o Salmo 146, com um aleluia, da mesma forma que iniciou o Salmo. Agora sim, vamos para o livro de Apocalipse. Chegou a hora do quarto anjo tocar a trombeta. O que será que vem por trás desta quarta trombeta? Foram feridos neste tocar de trombeta um terço, sempre um terço do sol, um terço da lua, um terço das estrelas, para que um terço de todo o dia ficasse escuro, e também a noite, um terço da noite fosse prejudicada. E então João diz que depois dessa quarta trombeta tocada, ele viu uma águia voando e gritando em alta voz: ai, ai, ai. Repetidamente, 3 vezes ela diz ai. Ai daqueles que habitam na terra, por causa do toque da trombeta que os 3 anjos ainda irão tocar. E então vem a quinta trombeta. E ao tocar da quinta trombeta, mais uma vez cai uma estrela, e essa vai para o abismo.
Foi dada a esta estrela a chave do poço do abismo. Quando ela abriu o poço do abismo, uma fumaça subiu, como uma grande fornalha. Então o sol e o céu se escureceram. Se escureceram devido à fumaça que saiu do poço. E dessa fumaça saíram gafanhotos. E então você leia depois, ele traz toda uma narrativa desses gafanhotos que tinham caudas e era uma coisa terrível. Mas, para ganharmos tempo aqui, leia lá a narrativa de toda a descrição de como eram esses gafanhotos e o mal que eles traziam. O mal é tamanho que os homens vão desejar morrer, vão clamar pela morte, vão tentar morrer, mas a morte fugiu deles. O objetivo é que eles sofram e sintam a dor do sofrimento. Por isso, serão proibidos de morrer. Lembrando que o poder da morte e da vida está nas mãos do Senhor. Então, eles podem tentar quanto for, não conseguirão morrer. O primeiro ai já passou, diz João. Vem aí mais 2 ais. E então o 6º anjo tocou a trombeta. João ouviu uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro. Este altar estava diante de Deus. A voz dizia ao anjo que tocou a 6ª trombeta: solta os 4 anjos que estão presos no grande rio Eufrates. E então os 4 anjos que estavam, diz o texto, preparados para aquele dia, hora e local, foram soltos. Mais uma vez, a grande soberania de Deus, a maestria de Deus que tem absolutamente tudo planejado e sob controle, com hora, dia marcado, tudo no devido tempo. Esses anjos foram soltos com a missão de matar uma 1/3 parte da humanidade. O número de exército dos cavaleiros era 200 milhões. E então João começa a descrever, assim como descreveu os escorpiões, ele descreve com detalhes como eram esses cavalos. Cavalos que pertenciam a esses 200 milhões de cavaleiros. A 1/3 parte dos homens, narra João, foi morta por 3 pragas: pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre. Pois o poder dos cavalos, diz João, estava na boca e na cauda. A cauda deles era como de uma serpente. E nas serpentes haviam cabeças e elas que causavam os danos. Eu te espero amanhã aqui no próximo vídeo, se ele disser que sim. Até lá!